Fala tropa, Fluminense perde em casa para o Corinthians. Fluminense com time reserva, é verdade, e um jogo muito feio. Cara, de verdade, o verdadeiro ganhador desse jogo foi quem não assistiu, porque o jogo foi péssimo. Sem dúvida, o pior jogo que eu assisti esse ano e tá ali no top 3, pelo menos, dos piores jogos que eu já assisti na vida. Jogo horroroso. E o Fluminense conseguiu perder para o Corinthians, que não finalizou no gol. A única finalização do Corinthians foi o gol, que na verdade nem foi uma finalização, não foi aquela coisa que você fala, um chute direcionado pro gol. Foi um cruzamento, aquele cruzamento que vai meio que na direção do gol, e ninguém desviou, a bola bateu na trave e entrou. Cara, Fluminense com time reserva, Fluminense até em boas partes do jogo foi superior ao Corinthians, mas um jogo muito fraco, com algumas falhas e alguns jogadores que estavam jogando muito mal. Mas vamos com calma, vamos falar um pouquinho desse jogo. Mas para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, seja muito bem-vindo ao canal La Tropa do Flusão. Já chega se inscrevendo, deixando o like para dar aquela força, aquela moral. E vamos falar desse jogo. Como já é padrão, vamos falar da escalação do jogo. Bom, Fábio no gol. Fidelis hoje foi o titular na lateral direita. Lateral esquerda foi com o Fuentes. A zaga foi com o Igor Rabelo e Ignacio. Meio de campo, tivemos hoje 4 homens no meio de campo. Se eu não me engano, Bernal, Lima, Ganso e Otávio. E no ataque, Germancano e Santiago Moreno. Cara, assim, o primeiro tempo foi o primeiro tempo que se você pudesse juntar tudo, jogar no lixo, seria isso, tá? Porque o jogo foi péssimo, mas teve uma finalização, uma chance clara de gol do Fluminense. Numa jogada do Ganso com o Cano, que deixou o Cano sozinho e ele cabeceou na mão do goleiro do Corinthians. Mas essa foi a única jogada de perigo que teve no primeiro tempo. Então assim, mas ainda no primeiro tempo, assim, o Ganso, ele começou fazendo boas jogadas, ele começou a criar um pouquinho, mas o jogo estava muito parado e o Ganso ele não é um jogador de tanta movimentação assim. Ele dá bons passes, ele cria jogadas, mas ele não é um jogador que movimenta tanto. De qualquer forma, o Ganso ele acaba saindo ainda no finalzinho do primeiro tempo. Acho que ele sente o tornozelo e entra o Lúcio Acosta no lugar. O Lúcio Acosta, quando entra, ele dá mais agressividade ao time do Fluminense, que consegue não ser efetivo, mas consegue pelo menos movimentar um pouco mais. Finalização de jogada estava péssima, mas consegue movimentar um pouco mais, ainda que o Lúcio Acosta entre no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo dá um pouco mais de mobilidade para o time. Agora, segundo o jogador que eu vou ter que comentar aqui é o Lima, tá? O Lima, ele assim, há muitas partidas já, ele não é titular, né? Hoje foi o time reserva, mas há muitas partidas já o Lima ele vem fazendo nada vezes nada, dividido por nada, multiplicado por nada, porque o Lima, cara, ele pouco ajuda no ataque, pouco ajuda na defesa, ele tá participando, né? Ele tá ali, ele simplesmente tá. E assim, o jogo tava bem ruim, até que chega o jogo vai seguindo, né? Vai andando. O Fluminense consegue ter um pouquinho mais de criatividade com o Lúcio Acosta, nada que vai modificar grandiosamente a partida, mas vai seguindo a partida e o Renato faz substituições. Vem com Soteldo e Riquelme Felipe, ele vai tirar aí o Lima, né? E o Riquelme entra no lugar do Santiago Moreno. Deixa o Germancano até o final, praticamente. E o Soteldo, cara, vamos ter que comentar aqui do Soteldo, tá? Que contratação ruim até agora, tá? Do Soteldo. Uma das piores contratações, mas não sei se é uma das piores, mas pelo menos, eu não sei se é a pior contratação, mas é com certeza uma das piores contratações que o Fluminense fez recentemente. Porque o Soteldo ele veio num valor caro, não contribuiu nada. Todas as partidas que o Soteldo entrou, o Fluminense perdeu. Todas, sem tirar nem pôr. Todas as partidas que o Soteldo jogou, o Fluminense perdeu e hoje não foi exceção. O Fluminense perde e, inclusive, a jogada que vai ocasionar no gol do Corinthians é um lance errado do Soteldo. Ele, inclusive, já estava sendo vaiado pela torcida. E, cara, o que acontece é o seguinte, o Soteldo, a bola ela estava em completo domínio do Fluminense, não tinha nenhum perigo, nem marcação muito pegada ali onde estava a bola nos pés do Soteldo, e o Soteldo tenta inverter o jogo. Ele tenta inverter a bola para o Fidelis, está do outro lado,
Ele inverte errado, a bola vai pro jogador do Corinthians, fica no X1 contra o Fidelis toma, faz a falta, e dessa falta ocasiona o gol, que inclusive eu acho até que o gol também foi falha do Fábio, tá? Que não saiu na bola e tudo mais, mas gol aí do Corinthians. Agora, uma coisa que é de se indignar, o Fluminense toma o gol, e o que se espera é que o time, mesmo sendo reserva, mesmo não sendo um time entrosado, é um time que tá perdendo em casa, que vai para cima para tentar buscar pelo menos o empate, né? Pois é, o time do Fluminense, após tomar o gol, ele continua com a mesma postura de antes, e é aquela postura que irrita, né? Porque o time tá perdendo, você não vê uma reação, você não vê aquela vontade, aquela... E o Fluminense realmente não conseguiu buscar, não ia conseguir mesmo. Agora, John Kennedy entra no jogo, né? E eu não sei porquê. Não vou criar teoria, não vou falar nada assim, mas o John Kennedy, ele entrou faltando 5 minutos pro jogo acabar, se eu não me engano. Por que o John Kennedy só entra nessas, assim, tipo, faltando 5 minutos para acabar o jogo, 10 minutos, acréscimos? Eu queria muito entender o porquê que o John Kennedy não tem mais tempo de jogo. Não é possível que ele esteja treinando tão mal assim, tá? Eu não consigo entender de verdade por que do Renato não colocar o John Kennedy para jogar. Mas enfim, postura do Fluminense irrita, tá? Essa postura de perdendo em casa, não vai para cima, não tenta buscar. O Renato demora para mexer, para colocar mais um atacante, para fazer alguma outra mudança depois do gol, né? John Kennedy só vai entrar, sei lá, digamos que faltasse ainda meia hora mais ou menos pro jogo acabar, ou 25 minutos mais ou menos pro jogo acabar, quando o Fluminense toma o gol, o Renato ele mexe botando o John Kennedy só faltando 5 minutos. Então assim, o time não vai para cima, o Renato não mexeu, nada deu certo aí. E aí eu tenho que falar agora com relação à pontuação do campeonato. Porque o Fluminense agora, se eu não me engano, está a 6 pontos da zona de rebaixamento. Olha só, não é, nesse momento aqui, falando que o Fluminense vai para a zona de rebaixamento, nem nada do tipo. Mas eu quero lembrar que o Brasileirão, ele é um campeonato perigoso. A gente pode até dizer, vamos focar nas Copas, tudo bem, vamos focar nas Copas. Mas não dá para focar nas Copas e abandonar completamente o Brasileirão. Porque cair para a Série B, eu imagino que ninguém vai querer essa situação. Mesmo que seja campeão, não é uma boa cair para a Série B, né? Enfim, então, pontuar no Brasileirão é importante. E o jogo de hoje era um dos jogos que era necessário pontuar. O jogo em casa contra o Corinthians, que vamos ser sinceros, não trouxe perigo ao Fluminense. O único gol foi aquela jogada de falta mesmo. O único lance de perigo foi de fato o do gol. E tirando isso, o Corinthians não trouxe nenhum perigo ao Fluminense. Era um jogo que poderia pontuar, mesmo com esse time que entrou em campo. Agora, não só falando de zona de rebaixamento, agora falando de pontuação ainda, o Fluminense, com esse elenco, ele precisava, no mínimo, brigar pelo G6, brigar por uma vaga na Libertadores, e eu já venho falando disso há muito tempo aqui, tá? O Fluminense com esse elenco precisa, no mínimo, brigar por uma vaga na Libertadores. Se for campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana, garante vaga direta, sim, mas e se não for? E se não ganhar a Sul-Americana? Aí não ganha a Sul-Americana, não ganha a Copa do Brasil, não se cagar pro brasileiro, aí fica no final, não ganha nenhum dos dois títulos, briga para não cair, um ano que poderia ter títulos vira um ano desastroso, né? Assim como foi com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que chegou ano passado, chegou a 2 finais, não ganhou nenhuma das duas, brigou para não cair, se salvou no rebaixamento na última rodada. Então, que isso não aconteça no Fluminense, que o Renato possa abrir o olho no Brasileirão e começar a pontuar. Tudo bem que hoje foi o time reserva, mesmo assim dava para conquistar pelo menos um pontinho. O ideal era 3, né? Mas pelo menos um ponto. Enfim, rapaziada, é isso. Derrota do Fluminense, 3 pontos perdidos, 3 pontos que dava para conquistar, perdidos dentro do Maracanã ainda. Enfim, se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral, ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu postar e até a próxima. Até o próximo vídeo, valeu, falou e eu fui.